E aí, como vocês viram, né, a gente vai falar de um case nosso dentro do cliente, né, que é um guia de pesquisa que a gente criou, né? E aí, qual que vai ser a nossa agenda de hoje, né? Então, a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre o que é e o porquê, né, que a gente fez esse guia, como que a gente montou o conteúdo, né, todo o conteúdo, né, desse guia, que para o final vocês vão ver a carinha dele, o guia de pesquisa em si, né, e quais os resultados que a gente alcançou até o momento como guia, pensando que a gente começou a construir ele em fevereiro, e aí agora estamos, né, em setembro. Então, ao longo desses 7 meses, o que a gente teve de resultado com ele. E aí aqui, gente, se a minha voz estiver falhando, vocês me avisam, tá? Mas antes da gente mostrar o conteúdo para vocês, a gente quer começar provocando um pouquinho de quando vocês procuram coisas sobre pesquisa, né, materiais, como é que normalmente é o formato do conteúdo? É assim, literalmente, como que é organizada a informação, assim, só para a gente ter uma noção até para saber se o nosso guia vai ter uma boa recepção, né? Quem quiser pode abrir o microfone para falar, mas também pode mandar no chat, tá? Isso aí. Fiquem à vontade. Quando eu pesquiso, normalmente eu vejo artigos, FigJam, templates, mas principalmente artigos, né? E templates, acho que são as formas mais comuns que eu encontro, pelo menos. Legal, o pessoal está escrevendo aqui texto, Mandinha e Nick colocaram texto. Acho que é mais ou menos nesse formato, né? A gente tem, né, tipo, bem como a Kathleen falou, né, mas bem formatinho de texto. A Rafa falou que tem áudio também. Legal. Legal isso. Então, com essas informações, aí agora a gente a gente deixa o mistério para o final, na hora de mostrar o guia, e aí a gente faz esse contraponto do que normalmente vocês veem e a proposta que a gente fez dentro do cliente. Boa. Então, o que é e por que criamos o guia de pesquisa, né? O nosso guia de pesquisa, a gente fala que ele é um mapa, né, para ajudar os designers em como, quando, onde eles podem aplicar as pesquisas deles, né? Mas eu acho que, na verdade, a melhor palavra para definir o guia de pesquisa é a palavra guia mesmo, porque a ideia dele é isso, é ser um guia para o design. Então, qual que é a ideia? A ideia que a gente, né, construiu esse guia foi para ajudar os designers, né, nessa questão de pesquisa, durante todo o processo, né, que eles têm de design dentro dos produtos que eles estão, e também incentivar, né, cada vez mais o pessoal a fazer pesquisa. E a gente sabe que tem empresa que tem um nível legal e faz muita pesquisa, tem empresa que tem um nível, né, mais baixo, não faz tanto, então a ideia era incentivar bastante os designers a levarem, né, o ladinho de pesquisa dentro das squads deles, então incentivar, trazer para o lado deles mesmo, sabe? Essa questão da pesquisa e também incentivar eles a serem mais questionadores, né? No sentido de entregar a solução que realmente traga valor, né? Tanto para o usuário quanto para os times, produtos que eles tiverem dentro, né? E aí, né? Por que a gente criou? O principal objetivo, né, do guia foi criar algo que pudesse orientar os designers. Então, em como, quando que realiza a pesquisa, vocês vão, lá para frente vocês vão entender melhor, mas dentro do processo, né, de design. Qual pesquisa que eu posso fazer na fase de descoberta? Qual pesquisa que eu posso encaixar aqui na fase de entendimento? Então, é nesse sentido, assim, de ajudar eles a conectar pesquisa com as fases dentro do processo de design que eles estão, né, para ajudar eles nos estudos deles. E também a ideia é muito mostrar a flexibilidade das metodologias de pesquisa, né, dentro do fluxo de design. Por exemplo, teste de usabilidade. A gente sabe que teste de usabilidade, normalmente, as pessoas fazem muito quando já tem
é o protótipo de alta fidelidade, né? Então já está tudo bonitinho, vai fazer o teste. Mas a gente sabe também que teste dá para fazer, né, na fase mais primordial, assim, né, nas fases iniciais. Então, quando você tem um wireframe, você pode fazer um teste de usabilidade, né, para validar mais a questão de arquitetura de informação, nesse sentido. Então, a ideia do guia é isso, assim, é orientar e mostrar que tem metodologia que você não encaixa só em uma fase, né, dentro do processo de design. Você pode encaixar ela em outras fases, você pode adaptar, e é isso que a gente quis trazer essa flexibilidade e quis trazer essa questão de para os designers começarem a entender mais essa flexibilização e eles mesmos começarem a encaixar, né, dentro do processo deles, olharem lá no nosso guia e falar, legal, mas eu acho que isso aqui se encaixa dentro do meu processo atual, se encaixa nessa etapa aqui, e aí colocar dentro da etapa deles. Mais ou menos isso a ideia que a gente trouxe para o nosso guia. Pode passar, Camis. E aí a gente vai contar para vocês também um pouquinho qual que foi a ideia para montar, né, o conteúdo do nosso guia. E aí, qual que foi? A gente fez vários estudos, a gente olhou para o mercado, né, outras empresas que têm gente de pesquisa, tem pessoas de research ops também, então a gente olhou tanto aqui, né, dentro do Brasil, quanto lugares fora do Brasil, e a gente olhou também muito internamente, porque não adianta a gente criar algo baseado no que as pessoas estão fazendo lá fora e não se encaixa dentro do contexto que a gente está, né? Então, a gente fez esse balanceamento, assim, sabe? De pegar coisas legais que estão fazendo no mercado, mas também trazer aqui para dentro de casa, né? Olhar para os nossos designers, olhar para o fluxo de trabalho que eles têm dentro das squads, olhar para o contexto da empresa, né? Questão de maturidade e tudo mais, enfim. E aí, depois de tudo isso, todos esses estudos e tal, aí a gente chegou no formato que a gente tem hoje, que vocês já vão ver logo, logo. Mas o nosso guia, ele foi feito principalmente, né, para ser lúdico, flexível, então aquela questão de você poder adaptar, né, as metodologias e tudo mais, e fácil de consultar. Que a gente sabe que na correria do dia a dia precisa algo que seja rápido, que a pessoa consiga entender, né, de uma forma fácil e rápida, né, para conseguir aplicar no dia a dia. Então, a ideia foi essa, né, com o objetivo de, tipo, gerar interesse nos nossos usuários, que, no caso, os nossos usuários são os designers do time, né. E aí, na parte visual, a gente usou bastante imagem, cores, a gente se baseou em bastante em joguinho de carta, tabuleiro, só para ficar aquela coisa bem bonitinha, assim, né, legal. E aí, na parte escrita, a gente optou por uma linguagem simples, porém explicativa, né? Então, com a ideia de colocar dicas, sugestão de como aplica o processo, até em algumas metodologias, a gente coloca sugestão de, tipo, como fazer o alinhamento com o PO, o PM, essas coisas assim. E aí, a gente, depois, né, de tudo isso, quando a gente estava montando o nosso guia, a gente começou a chamar o nosso guia de Pokémon. Por quê? Porque Pokémon, ele evolui, né? E assim como o Pokémon, o nosso guia, a ideia dele é ele sendo alimentado com o tempo e evoluindo. Então, até ele virar um Pokémonzão, como que é o Charizard, então, eu não sei, tá, gente, a ordem os nomes dos Pokémon, mas até ele virar aquele Pokémonzão. E aí é isso, então, a ideia é a gente, com o tempo, vocês vão ver que o guia está no formato, mas é ele ser escalável, né? Então, assim, não tem todas as metodologias lá dentro, não que tem de pesquisa, não, a gente está fazendo isso ao longo do tempo. Conforme vai passando o tempo, a gente vai acrescentando novos assuntos, conforme os designers vão trazendo coisas novas para a gente também, a gente vai colocando lá dentro, e é isso, assim, aí a gente vai melhorando também, às vezes a gente tem um conteúdo lá que se o designer vier para a gente e fala assim, ai, meninas, não estou entendendo direito.
Aí a gente vai, melhora o texto, porque a ideia é que todo mundo, né, a gente sabe que não tem como agradar todo mundo, né, em questão de materiais, conteúdos, mas a ideia é que a gente consiga que a maior parte das pessoas consigam aproveitar do nosso material. Então é isso, é bem flexível, o que o pessoal precisa, eles podem mandar para a gente, que a gente altera, a gente faz melhorias, tipo, tudo que o coração mandar. A gente está aqui para, né, com o time lá dentro do cliente, para evoluir isso e transformar o nosso Pokémonzinho em um Pokémonzão. E aí, agora a gente vai passar para né, o dito cujo, ou guia em si. Eu vou até trocar minha, minha aba de compartilhamento, que aí eu vou entrar com vocês no guia mesmo. Botei aqui. Tá, aqui. Vou pegar o link daqui. Então, como a Isa comentou, né, toda essa estrutura ela foi pensada de forma lúdica, né, então todo o formato, desde o conteúdo até as escolhas das características que iam ter, era muito nisso, né, dele ser lúdico, flexível e fácil de ser acessado, né. E aí até a gente vai apresentá-lo dentro do Miro. Opa, tô apanhando aqui do compartilhamento, gente, só de segundos. Ah, tá carregando aqui. Então, nossa, tá meio pesadinho, né? Mas vamos lá. E Quase nada, nisso. Camis, não tem quase nada aí. Não tem quase nada, tá bem leve. Então, aqui a gente tem o macro dele, como a Isa comentou, ele não tem todas as informações, a gente chamou de Pokémon carinhosamente, mas ele é um organismo vivo, né? Porque a gente vai alimentando conforme as necessidades que a gente vai recebendo dos designers. Mas para passar aqui com vocês, a gente dividiu ele, tipo, do macro para o micro, né? Então, quando a gente começa a estruturar a pesquisa, né, a gente pensa na estratégia que a gente precisa alcançar dentro da nossa pesquisa, como é que você vai estruturar e fazer a aplicação. Depois que você tiver os seus achados, como que você faz essa entrega, né? E aí você tem o pós, que também é muito importante, que é a manutenção e como que você armazena esse histórico, né? Então, aqui ele está de forma linear, mas a gente fez isso só para ser uma coisa mais fácil de você poder acompanhar, né? Mas fora aí, tirando isso, ele pode ser na ordem que você necessitar, né? Então, como a Isa comentou, isso se encaixa em qualquer parte do processo perdão, ele se encaixa dentro do processo do design que você está seguindo, a gente consegue flexibilizar que você consiga colocar cada partezinha para você ter esse levantamento bem elaborado. E aí, indo para o micro, né, dentro da estratégia, você vai entender o que você vai descobrir, e aí a gente começa com a brincadeira do Pokémon. A gente trouxe esses elementos porque o time deu abertura pra gente, né? Então não foi uma coisa assim que, tipo, como nós somos pesquisadoras, não tinha como a gente não fazer uma pesquisa, era saber como que o pessoal queria o conteúdo. E eu tenho pesquisadores aqui também, né, e pessoas que fazem pesquisa aqui, e uma das grandes dores é que, tipo, quando você monta um artigo, ou quando você faz um conteúdo dentro de um repositório, o pessoal não lê, né? Então, assim, se eles leem, assim, eles acabam tendo pouco tempo para se dedicar para isso, né? Então, a gente quis muito, como a Isa comentou, encaixar dentro do cronograma deles, né? Então, a gente fez a brincadeira de que também a pesquisa ela não é uma parte só, ela vai evoluindo, né? Aí eu peço até a ajuda da Mandinha, aí a gente tem, né, o Charmander, o Charmeleon, né? A gente tem o Charizard, a gente até roubou um pouquinho e começou a pegar Pokémons de outros jogos.
E aí, para mostrar que você tem como fazer com que a sua pesquisa ela acompanhe o fluxo de entrega, porque existe muito esse preconceito de você falar assim, não, pesquisa toma muito tempo, e a gente não vai conseguir fazer isso dentro do cronograma que a gente tem. Então, por isso que ele está bem característico, assim, elas parecem realmente cartas, assim, que você consegue quebrar, e você consegue ir encaixando. Então, quando o desenvolvimento está rolando, você pode fazer um acompanhamento durante o processo. Não existe só a pesquisa quali, existe a pesquisa quant, né? E aqui, olhando assim, falar, mas vocês têm um Miro, né? Nessa estrutura, claro que talvez o PowerPoint não mostre um card desse jeito, mas o jeito que a gente fez, você poderia replicar isso até no PPT. Fazer uma página do tamanho de 1:3 e fazer nesse mesmo processo, aí você só teria slides com as explicações, mas a gente tentou também fazer num processo barato, que a gente conseguisse replicar, se, tipo, sei lá, o Miro foi cancelado. Onde a gente vai? Para onde a gente corre? Né? Então, a gente chegou nessa estrutura e também como é que a gente condensa todo esse conteúdo, né? Como a gente comentou, tem que ser um conteúdo resumido e que seja fácil de compreensão, né? Então, a gente dividiu em tópicos do que seria o assunto, por que ele é importante, como que você faz, sugestões de como melhor aplicar, ou diquinhas, né, de, tipo, na hora que você for aplicar um teste, aqui a gente está falando de matriz CSD, né, se você for fazer isso em grupo, e o resultado que você pode alcançar. Mas, de novo, isso daqui é uma coisa super aberta, os designers são super abertos para chegar na gente e falar assim, meninas, não entendi patavinas que vocês estão falando, ou se não, olha, estou precisando de uma outra coisa. O caso do Blueprint foi nesse caso, o pessoal tinha uma pessoa que estava fazendo esse processo, então a gente correu atrás, fez a estrutura, e cada etapa, ela tem a mesma estrutura, desculpa. Então, aí você tem, desde o momento que você está entendendo, e a gente também quer muito definir que, assim, você pesquisa para você descobrir um problema, não a solução. Que aí, a partir do problema, você consegue desenrolar isso para dentro do seu produto. Né? A gente ter esse mindset de que, assim, a gente está tentando achar o que incomoda o usuário, né? Porque aí, assim, a gente consegue ter a chave do valor que vai trazer para ele, né? E aí tem desde aí você tem o momento da apresentação, você tem uma revisão, a gente até incentiva muito a nosso sonho de Calice, né? A pesquisa virar uma jornada, né? A pesquisa está lá, uma abona gigante, junto com dentro do roadmap, dentro do fluxo, tá lá assim, ó, gatão, bonitão, pesquisa, falamos com o usuário, levantamos uma quant no Forms, e você ter essas informações super conectadas, né? E fica muito mais, você tem, né, um mapão mesmo de tudo que está acontecendo. Então, por isso que a gente também linkou os Pokémons na parte da jornada, e você realizar a documentação, né? Confesso que é a parte mais chatinha, mas isso é muito bacana, porque isso acaba gerando a comunidade de troca de conteúdo, né? E nisso a gente, né, eu brinco com a Isa, que a nossa imaginação às vezes vai muito além, mas fora as questões gráficas, a gente também viu a necessidade de fazer o template em tamanho real, né? Então aqui eles têm acesso às informações, isso daqui é algo que a gente, e tem muita coisa que a gente já pegou pronto, né? A gente colocou os créditos da onde a gente pegou, muita coisa a gente fez, então isso acaba sendo, virou um centro, tipo, um centro de troca de informações, né? Então, até entre os designers mesmos, eles falam, vi tal coisa aqui, e fala pro colega, fala, você pode ter que aplicar assim, e eles se adaptam à realidade que eles têm, né? Então, a visão total dele é, cada etapa a gente foi incluindo uns templates, e aí a gente ainda está em construção. Na verdade, vai ser uma coisa eterna, esse guia, né? Para a gente sempre estar trazendo o melhor e trabalhando em conjunto com todo mundo. Tem alguma coisa que você queira acrescentar, Isa? Não, acho que é isso. Tem uma coisa até que eu lembrei que eu esqueci de citar como exemplo também, que é em relação a content, né? Que, por exemplo, a gente está dentro de um time de Ops, né? Então, eu e Camis somos de Research Ops e tem a Bibi e Mandes maravilhosas que são de Content.
E aí, qual que é a ideia, para vocês terem noção também do que a gente vai pensando em relação à evolução do guia? A gente sabe que content dá para fazer pesquisa, né, de conteúdo e tal, e as meninas passaram várias formas para a gente, que dá para a gente fazer pesquisa focada em conteúdo, né, então isso aí vai entrar dentro desse guia também como uma evolução do guia. Então, assim, conforme a gente vai conversando, né, com o time, a gente vai pedindo dicas também e tal, e aí a gente volta para a casinha, estuda, e aí põe no nosso guia, que é até a Wendy comentou aqui, né, do Charizard, a ideia é esse guia aí ficar bem parrudão. Sim. E aí aqui, vou tirar aqui desse compartilhamento, vou passar de volta para a nossa apresentação. Nossa, 10-0 pro Miss. Perdão, gente, eu tô meio só apanhando da tecnologia. Aí, agora foi. Então, só para fechar, esse material ele está aberto não só para os designers, mas eles também estão abertos para todo o time de produto, né? Então, se o designer ele precisar apresentar o que ele está fazendo, ele pode mostrar esse processo para os PMs, ele pode mostrar esse processo para os stakeholders, para quem ele precisar. No cliente, a gente tem essa vantagem de que todo mundo tem acesso ao Miro, mas, de novo, assim, você pode adaptar dentro da plataforma que você tiver chance de mexer, né? Isso daí poderia ser num Figma, isso poderia ser num PowerPoint. Não digo no Word, porque eu tenho as minhas ressalvas contra ele, mas eu acho que manter pelo menos a estrutura de ser uma coisa que você consegue quebrar as entregas e você consegue adaptar isso para dentro da sua rotina, é uma coisa que super funciona. E a gente tem colhido resultados muito bacanas, né? Então, trazendo aqui para vocês, depois desse tempo da gente utilizando o guia, né? Quais resultados eles trouxeram para a gente, né? E até mesmo para a gente entender como que a gente pode melhorar cada vez mais. Então, aqui a gente tem a questão, ficou muito forte a questão da organização, né? Que a gente entra no aspecto que o cliente ele não tinha a cultura de pesquisa, até por isso que foi um pedido que foi feito para a gente, quando a gente fosse criar a documentação, isso ajudasse a gerar essa cultura, né? Do pessoal começar a startar as coisas de uma forma também, e sempre aquela coisa, tem que ser fácil e rápido, né? E a gente sentiu que gerou uma organização no quesito estruturar a pesquisa muito bacana, né? Porque você tem, cada um tem o seu formato de fazer, mas a gente está conseguindo padronizar isso, então isso traz mais agilidade. Então eu passo até para o ponto 2, que aí os templates eles dão mais velocidade para as entregas, né? Então o designer ele não precisa tirar da cartola um roteiro, né? Porque aqui a gente não tá, por exemplo, mostrou o template disso. Obrigada, Kiki. E eles conseguem fazer a entrega já tem o template, eles preenchem com as informações, mas a gente sempre está junto com eles. Eles fizeram o preenchimento, mas a gente vai junto acompanhando, a gente faz correções bem pontuais, porque o time é muito mara, né? Puxando o saco para o nosso time. E no terceiro, a gente está conseguindo escalar num nível que, assim, galera tá trazendo até novos formatos. O pessoal veio para a gente, traz o que eles estão precisando, mas eles trazem mesmo as vontades que eles têm de fazer. Um exemplo disso é que trouxeram que eles têm vontade de fazer shadowing, né? Então, isso era uma coisa que não estava no nosso campo, e aí a gente foi atrás e conseguiu criar um templatezinho. E aí, agora, a gente passa para as dúvidas. Não sei se a gente falou muito rápido, se vocês querem perguntar alguma coisa. Foi mais rápido do que a gente esperava. Quando eu vi, já. Ainda bem que a Caitlyn avisou que faltava 15 minutos. Foi exatamente o timing para as perguntas. Oi, Lucas, pode falar, por favor.
Bom dia, pessoal. Parabéns pela apresentação, gostei muito, achei que foi muito legal os insights. Eu queria saber um pouquinho do tempo de criação e quando que vocês sentiram que as coisas começaram a ficar mais com essa carinha, sabe? Como é que foi ali no início? Como é que foi o processo de organização? Quanto tempo levou ali mais ou menos para coletar isso, até chegar mais ou menos nesse modelo que vocês estão hoje? Eu posso começar a falar, Isa, e aí depois você me corrige se eu estiver falando alguma besteira. A gente ficou um mês fazendo as entrevistas com os designers para coletar as informações. Na verdade, a gente conversou com o time inteiro para saber o que eles tinham, o que eles queriam, quais as principais dores de informação que eles tinham. Então, isso foi dentro de um mês, mas isso foi uma pesquisa em conjunto para saber tanto sobre pesquisa e conteúdo. Né? Então, para a pesquisa, eu vou jogar 15 dias, porque eram pessoas internas, então elas estavam super acessíveis para a gente estar conversando, então a gente não teve aquele problema do recrutamento. Então, com base nessas informações, veio muitas dores de falando assim, ai, meu cronograma é muito apertado, eu não consigo parar para ler uma quantidade muito grande de informação, se tivesse templates ia ser incrível, que ia agilizar muito a nossa vida, né? Então, com base nessas dores, a gente foi estruturando o modelo que a gente tem hoje. E a Isa, criativa maravilhosa, porque eu estava em surto psicótico, e falei assim, meu Deus, como é que a gente resume tanto conteúdo? E aí a Isa falou assim, por que a gente faz em bloquinhos? Né? E aí a gente começou a pesquisar, aí veio a questão do lúdico, né? A gente foi atrás, né, dos jogos, né? Tem baralhos de Persona muito legais que tem no mercado. E, assim, nosso sonho era fazer um baralho, assim, lindo, mas orçamento zero. Então, e a gente também estava com bastante medo, né? A gente falou assim, e se tirarem no milho? Né? Tem que ser um formato que a gente consiga adaptar para outras plataformas. Se tirarem no milho, a gente vai chorar horrores, mas a gente consegue adaptar para outras coisas. Você quer complementar, Isa? Não, acho que é isso mesmo que você falou. Aí a gente pegou um mês assim para focar bastante nisso, que aí foi que a gente chegou nesse formatinho. E aí, ao longo do tempo, né, depois desse mês, aí a gente teve que ir focando em outras atividades, enfim, né, da questão de Research Ops, mas aí a gente continuou com isso. Então, a gente mandou para os designers, a gente tem um Ops News dentro do cliente, né, a gente mandou para os designers, falou, olha aí, começa a consultar, vê o que vocês acham, se vocês curtem, e aí, conforme foi acontecendo isso, a gente foi evoluindo. Então, tipo, começou nesse um mês que a gente fez, a gente começou com, sei lá, umas 10 caixinhas, por aí. E aí, depois passou esse tempo, a gente foi colocando mais caixinhas. E ainda tem um monte de caixinha que já está no nosso backlog para colocar, que a gente vai fazendo aos poucos, né? Porque é muita coisa, mas acho que, em resumo, é isso. E aí a gente está sempre pedindo também feedback para o pessoal, né? Então, cara, vocês estão consultando? Tá bom? O que está faltando? E é isso para a gente ir melhorando. Então, só para trazer um número mesmo, esse guia a gente fez em 2 meses, porque a gente estava acompanhando junto com outras demandas que a gente estava respondendo. Mas se você conseguir uma dedicação total, em um mês ele sai, ainda mais que a estrutura já está pronta, acho que até um pouco menos. Mas aí varia também da sua loucura de querer trazer coisas, né? Porque eu e a Isa, quando a gente se junta, a gente vai para Nárnia. Mas só é isso. É mais ou menos nesse prazo. Legal, parabéns. Obrigada. Oi, Caitlin. E me conta uma coisa também. E aí, cada designer ou pessoa que faz pesquisa, enfim, fica a critério deles as abordagens que eles vão usar? Tipo, vocês sugerem algumas opções de templates e aí eles escolhem quais metodologias eles vão usar ou eles precisam seguir aquelas sugestões certinho? A gente orienta eles seguirem esse processo, porque aí eles conseguem ter uma estrutura mais completa. Mas a gente, tipo, eles vêm para a gente e falam assim, eu tenho um cronograma de 1 semana. A gente consegue adaptar dentro desse tempo que eles têm. Então, eles têm essa liberdade de adaptar dentro do cronograma, mas a gente sempre usa a palavra orientação, porque como é o time de Ops, não é que a gente vai ditar a regra, mas
é o ideal, mas não acontece, né? Então, eles têm total liberdade de se adaptar, mas a gente sempre fica lá do ladinho, de mão dada, falando assim, né? Tentando puxar pro caminhozinho. Legal. Oi, Gustavo. Oi, primeiro, obrigado aí pela apresentação. E oi, Isa, quanto tempo? Oi, tudo bem? Tudo jóia? Minha dúvida é se nesse template, nesses modelos que vocês colocaram, teria algum modelo também de reporte de pesquisa, assim, como vocês comunicam os resultados das pesquisas, independente de metodologia, até talvez no reporte de pesquisa, né, falando, olha, utilizamos essa metodologia com essa amostra, mas aqui tá os insights, sabe? Isso aqui vai gerar backlog para cá, para lá, isso valida ou não algumas hipóteses. No meio desse template tem algum modelo de reporte de pesquisa também? Como que a gente apresenta os resultados? Tem sim. Lá no final do nosso guia, a gente deixou um campo para essa questão de apresentação, também de acompanhamento e armazenamento das informações. Então, lá, o que a gente fez aqui dentro do time? A gente criou tanto um templatezinho, é que aqui no cliente a gente usa o Confluence, né? E como o pessoal de produto também usa muito Confluence, a gente criou um exemplo de relatório no Confluence, que é onde todo mundo acessa, fica mais fácil. E a gente também criou um template para apresentação em si, sabe? PPT mesmo. E aí com as regrinhas, tipo, não regrinhas, né? É o que a Camis falou, a gente orienta, né? Então, pessoal, aqui você coloca o objetivo da sua pesquisa, aqui você coloca os highlights, coloca os comentários, tipo, a gente deixou meio que numa ordenzinha, né, esse relatório, que é a ordem ideal para o pessoal seguir quando eles tiverem, depois que eles compilarem, né, os resultados das pesquisas deles, aí eles vão montar, e a gente deixou essa ordem. Aí é aquela coisa, é uma sugestão. A maior parte tem usado, né? Mas respondendo a sua pergunta inicial, tem sim. A gente colocou formatinho de relatório, tanto de relatório mesmo no Confluence, quanto questão de apresentação em PPT, e a gente também fez a construção de um infográfico. Então, tá tudo dentro do guia. Legal. Até eu, curiosamente, estava trocando ideia com uma designer ontem sobre reporte de pesquisa, né? Ela me apresentou um termo que eu nunca tinha ouvido falar, talvez alguém que já tenha, que é nuggets, eu acho, nuggets de pesquisa, alguma coisa assim. E ela me mandou, tipo, um template que ela mostrou lá no Notion, e, tipo, ele faz toda uma computação lá, uma tabulação de todos os insights, e aí quem vai consultar, né, entra nesse Notion e aplica esse filtro, por exemplo, quero saber sobre um produto específico. Às vezes o Discover, ele joga insight para várias coisas, né? Então, às vezes o cara faz um filtro só para um produto e vê todos os insights que vieram de pesquisa daquele produto. Achei super legal, até vou redirecionar aqui a mensagem que ela me deixou do template. Compartilha com a gente. Também. É tipo um repositório, né? Exatamente. Um repositório legal. de pesquisa. Então, aqui no cliente, a gente ainda não conseguiu chegar nesse nível, né, da pessoa filtrar, por questão de ferramenta. Aí você fala, mas tem o Notion, mas aqui dentro do cliente o Notion não é homologado, é o Confluence, só que o Confluence não faz tudo que o Notion faz. Então, tem todas essas questões, né? E aí a gente também está numa fase muito de organizar todas as pesquisas, né, que já foram feitas, para começar a pensar na estrutura de um repositório. Mas beleza, por mandar, valeu, é legal. A gente gosta muito de ver esses conteúdos, ainda mais porque a gente sabe que a gente vai construir aqui dentro, né? Sim, boa. Obrigadão pelas respostas e parabéns pela apresentação. Valeu. Imagina, obrigada. Ale? Oi, meninas. Parabéns pela apresentação. Eu entrei um pouco atrasado, mas eu achei que ficou bem rica, bem completa e, tipo assim, dá para ver que vocês colocaram a alma aí nela para trazer essas informações. Eu tive uma experiência recente aí com vocês e achei que foi muito legal a interação e, além disso, enriqueceu muito a minha entrega, sabe? Eu aprendi, além de eu aprender muita coisa, ainda teve um super impacto na visão da minha entrega, na perspectiva, assim, do PO, da PM, sabe? De todo mundo, da squad como um todo, tá? Sabe? Então, foi muito legal.
E aí eu queria saber de vocês que estão numa posição mais cross, apoiando outros times e tal, se nesse período todo vocês tiveram, o que vocês tiveram assim de aprendizado, sabe, de algo que vocês estava meio fora do radar, vocês chegaram a uma conclusão depois de fazer esse trabalho, sabe, comigo, com outras pessoas do time e tal, nesse ponto de vista assim, de pesquisa. Maravilha, receber feedback ao vivo é outra coisa, Brasil. Estou aqui até ganhei o dia. Ale, isso é muito maravilhoso. Depois a gente acerta aquele valor que a gente falou com você, tá? Então, trazendo um pouco essa questão do que a gente aprendeu, eu posso começar. Gente, talvez a gente passe um pouquinho do horário, não sei, né, se pode, mas quem precisa sair fica super à vontade, tá? Vou tentar ser o mais sucinta possível. Mas isso aí, post pago, aceitando os Pix no Instituto Camisa. Mas voltando, foco, né? Eu tive, da minha parte, eu tive um aprendizado muito grande de como que eu faço, dentro do tempo que o designer precisa, o conteúdo, né? Porque, assim, resumir informações muito grandes já é um desafio, mas para o tempo que vocês precisavam, era uma coisa, assim, que foi um desafio super bacana de aprender, porque eu, Camila, em específico, tenho uma dificuldade horrorosa de, tipo, estruturar o texto, né? Isso é uma coisa que eu agradeço imensamente da Isa estar na minha vida. A Isa starta, e aí a gente vai se complementando, porque eu vou, escrevo, apago. Então, isso foi um aprendizado muito grande de, tipo assim, beleza, isso é o que eu tenho hoje, e aí amanhã eu vou fazendo o refinamento, né? Então, assim, entra mesmo nessa coisa de agile mesmo, né? Tipo, você tem uma primeira entrega e você vai quebrando em etapas para trazer o valor, né? E principalmente criar um vocabulário para defender mais ainda, trazer mais força ainda para a pesquisa, né? Porque a gente tem a responsabilidade de que nós somos as especialistas no campo, né? Então, quando eles entram numa apresentação, quando vocês entram numa apresentação, ou quando vocês precisam conversar com uma pessoa que está arredia em relação a isso, a gente, tipo, eu gosto de usar o termo do teatro, né? A gente é o que está por trás das cortinas, né? Então, é a gente que está ajudando vocês fazerem o show, né? E, para mim, isso é uma satisfação gigante ver vocês fazerem uma entrega linda. Eu falei, fiz pesquisa. Então, para mim, foi nesse sentido. Isa? Não, eu acho que você falou tudo, principalmente nesse final. Igual quando a gente vê que vem lá, igual, vou citar você de exemplo, tá, Lê? Mas quando a gente deu o nosso workshop de teste de usabilidade, aí logo depois você precisava de atendimento, e aí já veio com todo aquele plano que a gente mostrou, tipo, é maravilhoso, aquece nosso coração, é muito bom ver que a gente tá ajudando o time, assim, né, a evoluir, e que a gente está sendo ouvida, isso que é muito bom também. A gente não tem o que falar desse time, né? Não, desculpa, Só deixa eu gente puxar maravilhosa. muito A saco. gente puxa muito saco, mas é só gente maravilhosa. Não, ótimo, acho que vocês responderam, assim, eu fico feliz de ver esse trabalho sendo feito. Eu, particularmente, como eu falei, me beneficiei bastante disso. Eu acho que eu soube usar vocês, óbvio, no bom sentido, né? E aí, em paralelo, eu fico feliz de ver também que vocês têm uma sinergia muito boa, sabe? Entre vocês duas, assim, eu acho que isso favorece desenrolar melhor todas as frentes, sabe? Muito bom. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Lê. Acho que foi só tudo isso. A gente só tem a agradecer. Eu e a Isa, a gente tem até o nosso login. Estamos juntos. Qualquer coisa, se vocês quiserem bater um papo, a gente infelizmente não pode compartilhar esse conteúdo, mas tá aqui os nossos contatos. Isa Maravigold, eu, vamos tomar um chá, um café, só bater um papo se vocês quiserem. Estamos super Fiquem à abertos e a vontade. gente fique à vontade. A gente sempre quer aprender mais. Exatamente, conteúdo. O que vocês tiverem de conteúdo também? Lembrei das meninas, vi as meninas lá no Design Week, manda pra gente, que a gente adora. A gente também acompanha, né, o grupo do chat aqui da AC, tem bastante conteúdo, mas se quiserem falar especificamente com a gente, só chamar. Estamos aí.
É isso. Arrasaram. Obrigada, gente. Muito obrigada pela apresentação, por compartilhar todo o conhecimento de vocês. Tenho certeza que o pessoal saiu daqui com uma outra visão aí sobre guia de pesquisa. Eu quero reforçar que vocês podem continuar essa conversa no Avenue Code Hub e continuem de olho na nossa programação. Ainda tem muita palestra boa por aí. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Valeu, Obrigada. pessoal. Parabéns. Obrigada, Camila. Tchau, tchau. Parabéns, meninas, arrasaram muito. Valeu. Obrigada, gente. Tchau, tchau.